A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, do clero da Diocese de Bragança do Pará. E com muita alegria compartilho com você a graça de ouvir a palavra de Deus neste 25º domingo do tempo comum, quando na liturgia celebraremos o dia da Bíblia. Embora nós o tenhamos de fato a celebrar no dia em que festejaremos a memória de São Jerônimo, no dia 30 de setembro. Hoje é 24 de setembro, em que ocorre o último domingo do mês. E aqui, com a comunidade toda reunida, que agradeceremos a Deus pelo dom deste mês que chega ao fim, tendo celebrado a sua palavra e colocado esta palavra em destaque, em relevo em nossas casas, ambientes, mas sobretudo como Maria, ouvindo com doçura, com ternura, a palavra do nosso Deus e pondo-a em prática segundo a graça que o Espírito nos concede. A todos, bom fim de mês da Bíblia e que o Senhor nos prepare para o mês das missões, que começa logo mais no mês de outubro. A liturgia da palavra deste domingo está precedida pela oração do dia, em que ouviremos e rezaremos com a Igreja: Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura da Santa Missa deste domingo, encontraremos o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Os versículos serão de 6 a 9. A seguir, o salmo responsorial será o Salmo 144 com o refrão: O Senhor está perto da pessoa que o invoca, alternado entre as 3 estrofes. A segunda leitura vem da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20c ao versículo 24 e o versículo 27a, sempre do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. E o Evangelho será de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 ao versículo 16a. Quando a divisão didática dos capítulos e versículos da Bíblia nos indica numa citação as letras A, B, C, significa que naquele versículo nós temos algumas pausas, normalmente sinalizadas por ponto em seguida. Então, até o primeiro ponto é a parte A daquele versículo. Até o segundo ponto, a parte B. E, depois deste, a parte C do mesmo versículo. Isso é importante para que a gente saiba do que estamos falando e o que deve ser lido quando se trata de uma citação tipo aquela feita na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20c ao versículo 24 e o versículo 27a, como também do Evangelho deste domingo de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a, até ao primeiro ponto do versículo 16. Espero que você tenha a mesma alegria que eu ao ouvir a palavra de Deus. Este é o nosso programa. O título que nós escolhemos já há algum tempo colou bem, porque realmente Jesus é a palavra de Deus. E neste domingo, o último do mês de setembro, mês da palavra, mês da Bíblia, nos apraz, nos dá prazer de dizer que o título do nosso programa é este. É praticamente o mês do programa, não é? Porque aqui dedicamos um pouco da nossa vida
para o anúncio da palavra. Eu gosto disso. Eu sinto que minha vocação e missão é esta: anunciar a palavra com todos os meus pulmões, assim, com todo o poder que Deus me dá de gosto, de gozo, de alegria, de falar daquilo também que recebi. Nada além daquilo que me foi dado. O que me foi dado é para ser dado aos outros. Portanto, muito me foi dado, agradeço muito aos meus professores de teologia, aos meus catequistas, aos meus bispos, aos meus colegas padres, freiras, todos os que passaram na minha vida. Particularmente agradeço a fé familiar. A minha primeira escola de teologia foi minha casa, foi minha família. E na simplicidade, na luta do dia a dia, me deu colheradas diárias, doses muito felizes de palavra de Deus. Quer palavra de Deus lida, porque meu pai, minha mãe nos conduziram à fé na paróquia, na vida da nossa comunidade eclesial, quer também da palavra vital, que vem de atitudes, que vem de seriedade, de responsabilidade, de gente que acordou cedo para vencer na vida, para deixar um pouco de coisas para os seus filhos, para ajudá-los a trabalhar e aprender a viver para os outros. Como meus pais viveram, eu também quero viver para os outros. Deus nos colocou no mundo para os outros, e isto eu colhi da vida deles, como uma lição silenciosa e a gotas que foi descendo como um soro na veia. Ensine seus filhos isso, de forma que tenham orgulho de serem filhos de quem são, dos pais que tiveram. Eu tenho muito orgulho dos pais que Deus me deu, dos irmãos e irmãs que o Senhor me presenteou. Hoje mesmo, aniversaria um que já está na glória. Que Deus o abençoe. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Faz bem ouvir a palavra. Reúna a comunidade, reúna seus catequizandos, seus jovens, seus casais. Reúna, vamos ouvir a palavra de Deus juntos. Olha, é palavra de vida. A gente não sai o mesmo que entrou de um ambiente onde a palavra de Deus é ouvida, meditada, rezada e no silêncio acolhida para que surja o testemunho da vida segundo a palavra posteriormente. A palavra é Jesus Cristo. Então vamos ouvir o Evangelho deste 25º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata?
Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O desafio é colher os detalhes deste trecho de evangelho tão rico, na parábola que Jesus conta aos discípulos, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, sobre a justiça divina, como também a desocupação dos trabalhadores, a sua ocupação, a remuneração, o jeito que se administra o dinheiro e o pagamento dos trabalhadores e assim por diante. Várias temáticas aqui dentro poderiam ser retomadas, mas vamos fazer as leituras e as meditações que o Espírito nos inspirar, e a cada um segundo a necessidade e a utilidade para o seu e o bem da comunidade. Temos Jesus que aos discípulos conta uma parábola de um patrão que precisava de trabalhadores. Vai à praça, encontra pessoas desocupadas em várias horas do dia e os contrata como alguém que vai ganhar uma diária. A diária era combinada logo ali. Ora, independentemente da hora, da ocasião, do ponto em que a pessoa foi contratada, não somente ela tem direito de ter uma diária, independente dos outros que foram contratados antes, como também o próprio patrão tem a liberdade de usar o seu dinheiro do jeito que lhe apraz e pagar, segundo o seu critério de justiça, aquilo que prometeu. Se prometeu uma diária, vai dá-la também àquele que foi contratado no fim do dia. E é o que a parábola descreve. Para nós, o sentido de justiça não é este. Para nós, algo de ímpio, de iníquo, perverte tudo, é a inveja. A inveja do vizinho, a inveja do que o outro tem. Inveja vem de invedere, segundo Zuenir Ventura, que escreve na coleção Os Pecados, os Vícios Capitais, no opúsculo sobre a inveja. Ora, não enxergar do modo certo o bem que o outro tem. Comparar-se o tempo todo com os outros, uma mania psicológica doentia, e exigir do outro um critério de justiça que é o seu e não o dele. Nós não somos justos. Precisamos pedir a Deus a graça de sê-lo, como também precisamos matar este rebento ímpio da inveja. A inveja é uma peste que estraga pessoas, famílias, grupos, empresas, até sacerdócio, vida religiosa, o episcopado. Ninguém escapa da inveja, como também ninguém escapa dos efeitos maléficos e malévolos, extremamente prejudiciais, que a inveja causa entre nós. Não se compare com ninguém, deixe a vida alheia, cuide da sua, vamos juntos, vamos viver segundo a justiça divina, deixe a Deus a liberdade de decidir, aos outros também, não queira se meter onde não é chamado, e assim por diante. Que Deus nos abençoe com a graça de uma compreensão poliédrica do texto do Evangelho que acabamos de ouvir e de toda a liturgia da palavra de hoje. Certamente o programa de hoje foi diferenciado por causa da pauta da vida que está em risco no nosso país, mas que tudo tem a ver com a promoção da graça de viver que Deus nos dá. Eu te desejo vida, te desejo todo bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.